Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aulinha de português e eu vou abrir aqui o, o PowerPoint para que vocês acompanhem juntamente comigo, tá bom? Espero que vocês estejam fazendo as atividades, porque tem muita gente que não está me mandando as fotos das lições, pessoal. Lembra que eu expliquei que isso vai funcionar como um visto? Então, eu preciso que vocês façam e mandem para mim as fotos, tá bom? E aí eu vou registrar que você está fazendo as atividades, que você está acompanhando as aulas, beleza? Então, vamos lá. Essa é uma aula de língua portuguesa, 8º ano, aula número 12, correção da atividade, aula número 11, parte 1. E aqui é a professora Nina. Por que parte 1, gente? Porque para não ficar muito longo os vídeos, eu estou dividindo as correções em duas partes, tá? Quando a lição, não é nem quando a lição é muito grande, às vezes nem é tão grande, mas precisa que eu explique melhor cada passo ali e tal. Então, para não ficar longo demais, a gente faz isso, tá bom? Vamos lá, nessa videoaula faremos a correção das atividades da apostila, da página 78 a 82. Eu vou tirar minha cara lindíssima daqui. E, ó, não é para discordar de mim, minha cara é lindíssima assim, tá legal? Como eu digo, a autoestima é tudo, né? E aqui eu coloquei uma explicação, olha lá. Para que o vídeo não ficasse muito longo, as correções foram divididas em 2 vídeos. Este faz a correção da apostila, o segundo fará a correção do caderno de atividades. Tem que assistir os dois, tá bom? E aí vocês façam a correção nas apostilas e no caderno de atividade de vocês. Vamos lá, página 78. Lembra, gente, que nós aqui estamos falando de vozes verbais. O que são vozes verbais, né? A gente tem, então, duas vozes e uma subdividida, que é a voz passiva e a voz ativa, tá? Lembrando que a voz ativa é quando o sujeito daquela oração, ele realmente está praticando uma ação, é ele que pratica a ação. E na voz passiva é quando a pessoa que sofre essa ação praticada pelo sujeito, né, é ele que é o sujeito. Tem uma inversão de sujeitos. Numa, o sujeito é agente, na outra, o sujeito é paciente. Mas vamos lá ver com calma isso daí, beleza? Olha lá, vozes verbais. Aí a gente tem aqui, leia as seguintes frases. A imobiliária morada vende apartamentos. Fone 000. Do lado do meio aqui, apartamentos são vendidos pela imobiliária morada. E aí o telefone novamente. E do lado de cá, vendem-se apartamentos. Morada, fone tal. Certo? Nós temos aqui, exemplificando um anúncio de imobiliária, com os tipos que a gente tem de frases, de vozes verbais, tá? Vamos lá. Bom, considerando todos os anúncios, pode-se afirmar que a mensagem é a mesma? A mensagem mudou alguma coisa? Não. As 3 estão anunciando a venda de apartamentos, certo? De imóveis ou apartamentos, o que ele fala? É apartamentos, tá? Então, assim, não, a resposta seria o seguinte, a mensagem é a mesma? Sim, não houve mudança, porque todos fazem o anúncio da imobiliária morada que está vendendo apartamentos, só isso. 2, o que há de diferente nesses anúncios? É o modo como ele está redigido, né? É o enunciado desses anúncios, tá? E a gente vai entender qual é a diferença entre eles. 3, qual é o efeito provocado pela mudança de ordem nas palavras, né? Tem uma diferença de ênfase, de destaque, tá bom? E aí, ó, a palavra colocada à frente de cada frase acaba ganhando maior relevância, ou seja, ela tem mais destaque. Assim, no primeiro anúncio, a ênfase recai sobre a imobiliária. Vamos voltar lá para olhar? Olha lá, a imobiliária morada vende apartamentos. Então, como inicia o enunciado, dá destaque para a imobiliária, beleza? Vamos lá. Aí tá aqui depois, né? No segundo, No segundo, sobre os apartamentos. E no terceiro, sobre a venda. Vamos voltar e ver de novo. No segundo, sobre o apartamento. Olha lá, apartamentos são vendidos pela imobiliária morada. Você está vendo que o destaque é da primeira palavra que aparece, né? E na outra, olha lá, pela venda de apartamentos. Beleza? Essa diferença entre elas aí, tá? 4. Com base nos exemplos acima, cria um anúncio com 3 variações. Aí, pessoal, é uma questão de respostas pessoais, mas eu vou dar as 3 sugestões que o livro coloca, tá? Então, vamos lá. Na primeira, universidade abre vagas. Segunda, vagas são abertas por universidade. E a terceira, abrem-se vagas em universidade.
tá bom? Você pode fazer a variação, as frases do jeito que você quiser, mas tem que ter essas 3 possibilidades aí, igualzinho os 3 anúncios que a gente viu, tá? Vamos lá, página 80. 5. Faça o que se pede a seguir. Transcreva o sujeito e classifique-o em agente ou paciente. Classifique os verbos quanto à voz, ativa, passiva ou reflexiva. E aí, estamos lá. Minhas filhas comeram a torta. Quem é o sujeito da frase? Minhas filhas. Como é que eu sei disso? Aí eu pego o verbo é comeram, e falo, quem comeram a torta? Minhas filhas. Então, sujeito, minhas filhas. Aí vamos classificar, então, o sujeito. Ele é agente ou ele é paciente? Qual é a diferença? Agente é o que age, ele que vai lá e faz. O paciente é aquele que sofre a ação praticada por alguém. Nesse caso, se foram as filhas que foram lá e comeram a torta, então elas são agentes, elas que comeram, tá? E aí, tá bom. Que voz que a gente tem nesse verbo? Ativa, passiva ou reflexiva? Voz ativa. A gente não acabou de falar que as meninas foram lá e comeram, elas tiveram a atitude de comer, então elas são ativas. A voz ativa aqui, tá? B. Os estudantes terminaram as tarefas de matemática. Qual que é o sujeito? Quem terminaram as tarefas de matemática? Os estudantes, tá? Então, sujeitos, os estudantes. Eles são agente ou paciente, gente. Se eles foram e terminaram as lições, então eles são agentes, tá? Classificação, agentes. Qual é a voz aqui? Também é ativa. Já que o sujeito é agente, o verbo está na voz ativa. Sempre é assim, tá? C. O conteúdo foi bem explicado pelo professor. Quem é o sujeito aqui? O conteúdo, tá? Coloca lá, o conteúdo. Agora, qual é a classificação dele? Ele está agindo? Não, gente, o conteúdo que foi dado por alguém. Portanto, aqui, ele é paciente, é um sujeito. O conteúdo é o meu paciente, o sujeito paciente, tá? Ele que sofreu a ação de ser explicado pelo professor. Ele não está fazendo nada, o professor que o explicou, certo? E aí, nesse caso, então, a voz é passiva. Sujeito paciente, a voz passiva, tá? D de dado, as crianças comeram os frutos. Qual é o sujeito? As crianças, né, gente? Quem comeram os frutos? As crianças. Qual é a classificação? É a gente também, as crianças que comeram. Elas tiveram essa atitude de comer os frutos. Portanto, é um sujeito agente e a voz é ativa. Hino nacional foi cantado pelos alunos da escola. Bom, qual é o sujeito? O hino nacional. Qual que é a classificação desse sujeito? É o sujeito paciente. Ele não estava fazendo nada, é um hino nacional. Ele que foi cantado pelas crianças, tá? Então, o sujeito paciente, a voz, então, é passiva. Ok. Continuando, página 80, é o exercício número 6. Agora, reescreva os períodos passando o uso da voz passiva para a voz ativa. Esse é um exercício bastante comum, gente, que você pode ver em provas, na ETEC, enfim. Em vestibular, também cai isso. Passar da voz ativa para a voz passiva. Então, pelo menos você tem que saber fazer, tá bom? Então, vamos lá. As frases aqui estão na voz passiva, você tem que pôr na voz ativa. Os exercícios foram feitos pelos alunos. Então, a gente faz o seguinte, ó. Os exercícios foram feitos por quem? Pelos alunos. Então, a gente coloca os alunos como sujeito. Os alunos fizeram os exercícios. Tudo bem? A gente fez uma inversão. B. Muitos argumentos foram apresentados por aquele político. A gente inverte. Aquele político apresentou muitos argumentos. Certo, pessoal? Então, deu para perceber que quando o sujeito é paciente, no caso da voz passiva, ele passa a predicado da outra frase, né? Deu para perceber que tem uma inversão? Vamos para C. 5 questões do concurso foram anuladas. Então, olha, 5 questões do concurso foram anuladas. O que a gente faz? Coloca na voz ativa que ficaria: anularam 5 questões do concurso, tá? D. Os contos de fadas eram lidos pelas crianças. As crianças liam os contos de fada, tá? E aí vocês podem perceber uma coisa, gente. Tem a locução verbal em todos eles. Que nem aqui, ó. Foram feitos na A, foram apresentados na B, foram anuladas na C, eram lidos na D. Então, olha, na voz passiva, sempre vai ter essa locução verbal, e na voz ativa não, já é o verbo sem locução, tá bom? Então, os contos de fada eram lidos pelas crianças, as crianças liam os contos de fada. E os nadadores eram treinados por um técnico muito exigente. Então, você coloca aí, um técnico muito exigente
treinava os nadadores, tá bom? Continuando então, página 80 ainda, exercício 7, tá legal? Assinale a alternativa cujo verbo está na voz reflexiva. Dessas todas aqui, gente, é a B. Qual que é a voz reflexiva? Quando o verbo está na terceira pessoa e você acrescenta a partícula passivadora C, tá? Olha lá. E também tem aquela questão, o que é uma reflexiva? É quando a mesma ação que você comete, você sofre o resultado dela, né? Olha esse caso. A menina feriu-se com a tesoura. Por que é uma voz reflexiva aqui? Porque a menina praticou a ação. Só que, por exemplo, ela estava com a tesoura na mão, então ela estava com a tesoura para fazer alguma coisa. Só que ela não tinha intenção de se machucar, mas ela acabou se machucando, portanto foi um reflexo da ação dela. Vamos supor que ela fosse cortar papel e cortou o dedo, né? Então, ela feriu-se com a tesoura, ela não tinha intenção de se ferir quando foi cortar papel, mas ela acabou se machucando. Então, é o reflexo da ação dela, por isso que é uma ação reflexiva, tá? E é isso, essa aí é só essa questão. Página 81, 8. Passe as orações da voz ativa para a voz passiva. Então, olha lá, agora é o contrário, né? A gente tem na voz ativa para passar para passiva. Vamos ver como é que fica. A empresa contratou o vendedor. Aí você inverte. O vendedor foi contratado pela empresa, certo? É simples, gente. Não é muito complicado, não. Mas tem que ter atenção para você não colocar o verbo no tempo errado, por exemplo, tá? B, minha mãe serviu o almoço. O almoço foi servido por minha mãe, ou pela minha mãe, pode ser também, tá? C, o jardineiro regava as flores. Aí você põe, as flores eram regadas pelo jardineiro. Não é simples, gente, não é complicado, é uma questão de você prestar atenção na inversão aí e fica tranquilo, tá? Página 81. D, os operários começarão a construção da casa. A construção da casa será começada pelos operários, certo? Nós recitaremos um poema de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas do Brasil, para mim é o maior deles. E aí fica assim, um poema de Drummond será recitado por nós, tá? F, a professora entregará as notas ainda hoje. Aí você coloca, as notas serão entregues pela professora ainda hoje. Beleza? G, os alunos assistiram à palestra. A palestra foi assistida pelos alunos. Eu estou fazendo uma inversão, né? Dá para perceber, né? H, os alunos assistirão ao filme. O filme será assistido pelos alunos. Certo, gente? Página 81 ainda, exercício número 9. As frases a seguir estão na voz passiva sintética. Complete os períodos usando a forma verbal que adequada entre as indicadas entre parênteses. Então, a gente tem compra-se e compram-se, vende-se e vendem-se, vende-se e vendem-se, ouvi-se, ouviram-se, apagaram-se e apagou-se, consertou-se, consertaram-se. E aí é uma questão de você ver o que fica mais adequado. Vamos lá ver? A. Compram-se carros em bom estado. Compram-se carros em bom estado, certo? Esse é o adequado. B. Vende-se um apartamento no centro da cidade. Vende-se um apartamento no centro da cidade. C. Vendem-se apartamentos na periferia. Tá vendo que é plural? É por isso, tá? D. Ouviram-se ruídos no andar de cima. Ouviram-se ruídos no andar de cima. E. Apagaram-se todas as luzes da casa. Apagaram-se todas as luzes da casa. F. Consertou-se o brinquedo quebrado. Deu para perceber, gente, que quando é plural é porque as palavras, o substantivo em seguida também está no plural, tá? Esse é fazer a conjugação da maneira correta, passar para o plural da maneira correta, tá? 10. Agora você vai reescrever as frases da questão anterior na voz passiva analítica. Vamos ver. Deixa eu só voltar um pouquinho. Olha lá. Aqui está pedindo, nesse exercício número 9, a voz passiva sintética, que é aquela onde você vai usar a partícula passivadora, certo? E aqui, na voz passiva analítica, é quando tem a locução verbal. Sempre o verbo ser ou estar, lembra? Com mais algum verbo na sua forma nominal. Gerúndio, particípio, etc. Então, vamos lá.
Carros, primeira voz passiva, carros em bom estado são comprados, tá? O são comprados aqui é que é a minha locução, tá? B, um apartamento no centro da cidade é vendido. Lembre-se que tudo isso aqui é voz passiva do exercício anterior, tá? C, apartamentos na periferia são vendidos. D, ruídos no andar de cima foram ouvidos. E, todas as luzes da casa foram apagadas. E F, o brinquedo quebrado foi consertado. Beleza? Aqui, página 82, exercício número 11. Complete as frases com o agente da passiva que lhe dê sentido. Então, vamos lá. Agente da passiva é quem age, quem comete aquela ação quando a frase está na voz passiva. Então, lembra daquele exemplo que eu dei do cachorro? O cachorro mordeu Vinícius, né? O cachorro mordeu Vinícius. O agente aqui é o cachorro mordeu Vinícius, que eu estou falando a frase no ponto de vista do cachorro. Agora, se for do ponto de vista do Vinícius, aí fica na voz passiva. Vinícius foi mordido pelo cachorro, certo? O agente da passiva, na voz passiva, então aqui, ó, o Vinícius foi mordido. Por quem? Pelo cachorro. O cachorro foi o agente da passiva e ele só aparece na voz passiva, tá? Vamos lá. A correspondência foi entregue, aí vocês escolhem, pelo carteiro. É uma resposta pessoal, mas aqui eu vou dar sugestões que o livro fornece pra gente, tá? B, o sofá foi destruído pelo cachorro. Ah, o meu cachorro destrói, gente, se deixar. C, as jabuticabas foram comidas pelos passarinhos. Ah, se fosse aqui em casa, eles comem sim, mas a gente come também. D, a reivindicação por mais segurança foi feita pela população. Podia ser pelo governador, pelo prefeito, pelo homem, sei lá, o que vocês quiserem colocar aí, tá? E, a tempestade foi causada pelas temperaturas elevadas, por exemplo. F, novas medidas econômicas são definidas pelo governo. Quem que define medida econômica? O governo, né? Na minha casa é minha mãe, gente. Ela que define as medidas econômicas que a gente vai seguir naquele mês aqui. Bom, página 82, exercício 12. Reescreva as frases anteriores na voz ativa. Aquelas que a gente viu, olha, vou voltar aqui, estão na voz passiva, ó. A correspondência foi entregue pelo carteiro. Isso aqui é a voz passiva. É para você pegar essas mesmas frases e passar para a voz ativa. Então, fica assim. O carteiro, claro que vai depender do que você colocou lá na frase, tá, gente? Aqui eu vou fazer de acordo com o que o livro deu de sugestão. Vocês pegam aí o que vocês colocaram e colocam aí, tá? O carteiro entregou a correspondência. O cachorro destruiu o sofá. Os passarinhos comeram as jabuticabas. A população fez reivindicação por mais segurança. As temperaturas elevadas causaram a tempestade. E o governo define novas medidas econômicas, tá? Então, o que você colocou lá, você coloca aqui como o sujeito, beleza? Ainda na página 82, exercício 13. Identifique-se as orações. Identifique-se as orações a seguir estão na voz passiva ou reflexiva. Então, passiva VP, reflexiva VR, tá? O menino feriu-se com o brinquedo. A ação dele resultou nele mesmo ferir o dedo, portanto é reflexiva. VR. Preparamos-nos para a prova. VR também. Eu me preparei, mas meu colega também. Um preparou o outro. Uma ação reflexiva. Então é VR. Infelizmente, ele se atrapalhou. É uma ação que acaba refletindo, né, no própria pessoa que está fazendo aquela ação. Portanto, é reflexiva. Aqui, a D. O ciclista foi atrapalhado pelo trânsito imenso. Nesse caso aqui, gente, é VP só, voz passiva, tá bom? Ela se admirava em frente do espelho. Aqui é reflexiva também. A ação dela de se admirar veio o reflexo e bate de volta. Portanto, é reflexiva, tá? F. Fazem-se chaves. Ela é uma voz passiva só, tá? Fazem-se chaves. Portanto, cuidado, não é porque tem a partícula passivadora que ela automaticamente é reflexiva, tá? Tem que ficar atento com isso. Reflexiva é só quando quem faz aquela ação está sofrendo as consequências dela, tá bom? G. Prejudiquei-me por esta causa, tá vendo? Aqui sim, a ação dele prejudicou a ele mesmo. Então, aqui é voz reflexiva, tá bom? As meninas pentearam-se, uma penteou a outra, portanto, a ação de uma resulta na ação da outra. Reflexiva também.
E o cabelo dela foi penteado pelo cabeleireiro. Aqui é VP, somente voz passiva, certo? Exercício 14. Classifica as frases a seguir em relação à voz verbal. Aí você vai colocar que tipo de voz é essa, tá? Passiva, reflexiva, ativa. E aí vamos lá. E se for reflexiva, e se for passiva, se é analítica, sintética ou reflexiva, tá? Vamos lá? A. Não se via uma resposta para o enigma. Não se via uma resposta para o enigma. Voz passiva sintética, tá? B. Buscam-se respostas para o enigma. Voz passiva sintética também. C. A família mudou-se da casa enigmática. Olha que, nossa, da casa enigmática. Família mudou-se. Então, aqui é a voz reflexiva. D. O enigma foi desvendado pela população. Foi desvendado. Voz passiva analítica, tá? E. A população desvendou o enigma. A população desvendou o enigma. Aqui é a voz ativa, certo? Se fosse assim, seria a voz passiva se fosse o enigma foi desvendado pela população. Aí sim. E é isso, meu povo. Deixa eu fechar aqui. Vamos fechar. Voltar com o meu rosto lindo, maravilhoso, gordinho dessa quarentena que a gente só come. Mais gordinho ainda. E é isso, pessoal. Me ponho à disposição de vocês. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. E eu fico por aqui. Até a próxima aula, gente. Tchau, beijinhos.